Bom, estamos aqui com Walter Baldi para falar sobre gestão, falar sobre vários aspectos empresariais. E o Walter da Estojos Baldi, uma empresa de 77 anos, já na terceira geração. Bom dia, Walter, tudo bem? Bom dia, Evandro. Agradeço pela oportunidade de poder compartilhar com vocês aqui um pouco da nossa história, da nossa experiência e, com certeza, aprender. Que estar próximo a você, a gente tem sempre um aprendizado. Então, eu te agradeço muito pelo privilégio de estar aqui com vocês. O privilégio é nosso, ter exemplos práticos, né, de gente que tem experiência prática para exemplificar, né, os problemas do dia a dia, porque a gente vem aqui falar de gestão, compartilhar um pouco de conhecimento, tentar provocar um pouco de mudança no empresariado em geral, contribuir com alguma coisa, da mesma forma impactar o material humano, né, as pessoas que apoiam as empresas a alavancar e fazer um processo de mudança mesmo. E aí nessa linha, Walter, no seu entendimento hoje, com essa experiência, né, acumulada de tantas décadas aí, o que diferencia hoje, qual a leitura que você faz da importância da gestão para realmente impactar as empresas e ela conseguir ter sustentabilidade ao longo de 3 gerações? Uma empresa chegando quase a 80 anos, obviamente houve muito aprendizado durante esse caminho, né? Mudanças, você mesmo comenta, poxa, você fala uma frase que eu gravo, os principais problemas que nós enfrentamos aqui foi problema de gestão, de direcionamento. A gente errou nisso, consertou isso e conseguimos ir para um caminho melhor. O que você consegue contribuir para a gente sobre isso, Walter? Evandro, a gente já teve várias oportunidades de conversar sobre isso, né? Porque o Evandro, além de consultor nosso mentor, é um amigo da família, amigo dos filhos. Então, é uma pessoa que, além de ser consultor, vive o dia a dia da empresa, sofre com a gente, né? Comemora as vitórias, sofre nas derrotas. Então, eu acho que numa gestão, qualquer que seja o segmento, é muito fácil se eleger um culpado. O mercado externo, né? É o dólar, é o governo. Mas a gente, pela experiência nossa, os nossos maiores problemas que a gente já enfrentamos todo tipo de crise, né? A empresa tem 77 anos, eu estou oficialmente lá há 50 anos. Me formei, aos 18 anos eu comecei, me formei nos anos 80, quer dizer, oficialmente lá estou há 43 anos. Então já passou por todo tipo de problema. E eu acho que, às vezes, quer dizer, você vê que a falha, os problemas maiores são de gestão. O mercado externo tem um componente? Lógico que tem, não vão descartar isso. Mas até que ponto que a gente faz o nosso dever de casa? Até que ponto que a gente enxerga e tem humildade de admitir que a gente está errando? Até que ponto que a gente erra por não ter uma consultoria, por não ter uma equipe capacitada, né? E, às vezes, em um determinado momento, você acha muito mais fácil jogar a culpa em ambientes externos sem olhar para os seus problemas, lá de equipe, de gestão mesmo, que realmente, às vezes ali está a solução, né? E o que você acha que tipo, o comportamento que o empresário pode ter diferente para essa experiência que você acumulou? O que você faria diferente, por exemplo, nessa trajetória? Decisões impactantes que, de repente, eu não tomei, assuntos estratégicos que, de repente, eu não dividi, e aí eu quis liderar aquilo sozinho e não busquei oxigenar o conhecimento interno para conseguir produzir uma melhor decisão, e aí isso pode ser um problema. O que você acha que uma atitude que o empresário pode fazer para evitar determinados problemas ao longo do caminho, por exemplo? Evandro, eu acho fundamental a consultoria. Você acha que o assessoramento de externo... Pelo seguinte, porque ela ajuda a quebrar paradigma, né? Você tem uma visão muito interna do seu negócio e o consultor chega com uma visão de fora, né? Te propondo, repetindo, quebra de paradigma, mudanças substanciais, estruturais, que às vezes dentro do seu negócio você não consegue enxergar isso. Logicamente, paralelamente a isso tudo, você tem que ter uma equipe comprometida, capacitada, que não se faz nada sem equipe, né? Não tem jeito. Você pode ser capaz, competente, dedicado, trabalhador, mas se não tiver uma equipe por trás te dando suporte, você não chega a lugar nenhum. Que é um dos principais desafios, né, Walter? Eu acho que é você conseguir criar uma equipe, formar uma equipe, reter a equipe, né? E a consultoria, ela ajuda nesse processo, né? Ela vem com uma visão, ela vê a floresta e não só a árvore, né? E às vezes a gente dentro do negócio só vê a árvore.
né? Às vezes chegam com uma solução simples e que a gente não tinha visto. Então, eu acho que ainda mais quando encontra um consultor comprometido, né? Querendo ajudar, querendo contribuir, né? Que a equipe tenha confiança nele, eu acho que é um dos caminhos para o sucesso de uma gestão. Pô, perfeito. Esse exemplo é muito interessante, porque muitas das vezes a gente conversa com os empresários e no fim do dia fica uma relação muito parecendo de interesse, né? Você quer vender um produto ou um serviço e na prática você está entregando estratégia quando tem envolvimento com a gestão. Porque, obviamente, que todo assessor, vamos entender consultoria como um assessor, eu estou contratando alguém para me assessorar no novo plano ou para rever o meu projeto, né? Primeiro, eu preciso ter abertura para isso, né? Eu preciso ter ouvido para isso, né? Segundo, eu preciso entender que eu não sou dono de todas as verdades, por mais que eu tenha criado uma empresa de 80 anos, e tem muito valor nisso, é indiscutível, o próprio resultado fala por si, mas como é que eu posso oxigenar esse negócio, como é que eu posso melhorar esse negócio, como é que eu posso rever minhas práticas? E é isso que você faz no dia a dia. Mas tem que ter um bom ouvido, né, Val? Tem que estar aberto eu costumo dizer, né, e eu já falei para alguns empresários, vai doer. O que eu vou dizer para você vai doer. Porque eu vou dizer que tem coisas que você está fazendo de um jeito que não está certo. Mas eu estou aqui, eu prefiro falar. É o seu papel. É o meu papel. Eu falo aquilo que o empresário precisa ouvir, não aquilo que ele quer ouvir. Lógico, tudo com um jeito, você encontra o melhor ambiente. O Brasil, né, grande maioria das empresas são familiares, acima de 95%. Então, não é nem só a empresa familiar, é ter as relações familiares, né? E para desenvolvimento de equipe, que você mesmo mencionou, é muito importante quebrar essa janela, porque formar time é uma coisa muito difícil, né? Imagina como uma empresa igual a sua, que é departamentalizada. Você tem comercial, você tem marketing, você tem financeiro, você tem operações, você tem compras, são muitos setores. Como é que desenvolve liderança competente e alinhada para todos esses departamentos? É um desafio muito grande para o empresário. Porque muitas das vezes o empresário ele tem que saber de TI, ele tem que saber de RH, ele tem que saber de supply chain, ele tem que saber de governança, ele tem que saber de controladoria. Ninguém é obrigado a conhecer todos esses termos. E, às vezes, trazer um assessoramento que conecta isso tudo ajuda o empresário. É justamente isso que você está dizendo. E não é porque está na sua presença, não, Evandro. Eu acho que você tem uma vantagem sobre as outras consultorias que nós já tivemos na empresa, pelo seguinte: você já vivenciou o outro lado. Você foi diretor durante muito tempo de empresa grande, então você sabe as dores de um empresário, né? Diferentemente de um consultor que só tem a parte teórica. Você sabe o que é pagar um boleto, você sabe o que é uma ação trabalhista, você sabe o que é um imposto atrasado, você sabe você já vivenciou isso. Sim. Então, quando você chega, né, para dar o seu aval, o seu parecer, você já passou por aquilo. Isso faz uma grande diferença, né? Do que o teórico que nunca passou por isso. Vê a parte teórica, mas não sabe na prática como conduzir, né? Um relacionamento entre funcionários, que a gente um dos problemas da empresa, qualquer segmento, né? O ser humano, né? O maior capital que a gente tem em qualquer empresa é o ser humano. Eu falo lá, a fábrica, lá, quando alguém elogia os nossos produtos, falo que não é o CNPJ, não. Os produtos são elogiados porque tem gente por trás lá, produzindo, controlando, buscando qualidade, buscando excelência. Quer dizer, a equipe é gente, né? E isso que a gente tem com vocês, isso faz muita diferença para nós, né? Sabe? Até nessa linha, Walter, você falou muito de equipe, de time, como que é importante você ter uma equipe boa para conseguir ter resultado. E o assessoramento, as conversas, o dia a dia faz com que a gente encontre novos caminhos para isso. O que você entende hoje, depois dessa... Né, você tem praticamente 200 funcionários na operação, um time aí de 7, 8 líderes importantes e tal. Hoje a equipe roda bem, a empresa está em crescimento, inovando, né, sempre oxigenando, né, o conhecimento, trabalhando plano estratégico. Nós acabamos de falar disso recentemente, fazer um mapa estratégico bem estruturado para os próximos 3 a 5 anos. Discutir isso foi muito importante. E nesse mapa da mina a gente discute, inclusive, política de pessoas, né? Eu vou fazer um recorte aqui, porque no fim do dia eu falo muito de que o empresário ele tem o time que ele treina, né? Se você não tem um time bom, porque algum processo do subsistema de RH você não concluiu, ou você não fez bem, como recrutar, treinar, reter, desenvolver, desafiar, né? Porque as pessoas gostam de desafio, né?
Dentro desse caminho que hoje entendo que você tem um resultado importante, até pela posição que a empresa chegou, onde foi o maior desafio que você teve para montar esse time, Walter? Assim, se você tivesse que pensar, poxa, uma das coisas mais difíceis hoje porque, no meu entendimento, trazer pessoas com fit cultural, que querem, é mais importante do que você trabalhar o bom técnico, né? A técnica é importante, mas a técnica eu ensino, eu desenvolvo, eu coloco num desenvolvimento, eu trago gente de fora. Mas o comportamento de abraçar o projeto não é todo mundo que tem. Como é que você consegue desenvolver isso no dia a dia, Walter? O Evandro, até passando para o futebol hoje, né? Ao longo de muitos anos aí, vários craques se perderam, com muito talento, né? E hoje o talento só não é suficiente, né? Lógico que é uma das premissas a pessoa ser capacitada. Mas se além da inspiração hoje não tiver transpiração, tudo se torna muito mais difícil, né? Você vê, percebe às vezes dentro da empresa, tem uma pessoa capacitada, mas falta aquela dedicação, aquela vontade, aquela garra de não só vestir a camisa, transpirar, né? Perfeito. E você vê que hoje... e outra coisa, essa geração hoje, você manter, se reter é muito difícil, né? Então você tem que realmente ter todo esse aparato de motivação, de salário, para você reter. Porque hoje o mercado é muito competitivo, né? E as pessoas boas têm espaço, né? Muito espaço. Muito espaço. Quem é bom hoje dificilmente está desempregado, né? Então eu penso isso. Eu acho que o foco a formação técnica, mas princípios, né? A gente sabe que isso é fundamental. Perfeito. Você investir e a pessoa se sentir feliz, né? Dentro da empresa, motivada, acordar com brilho nos olhos, querendo trabalhar, querendo ir para lá, e, por outro lado, aí reverte em resultado para a empresa, né? Walter, isso é uma coisa que eu falo muito, muitas pessoas até não me acompanham, infelizmente eu não consigo responder a todas as pessoas, tem vídeos nossos que dá mais de 5.000 comentários, mas usando eu leio, né, usando para entender, né, as pessoas às vezes têm muita dúvida do que é o caminho do sucesso para um determinado profissional nos tempos de hoje. E, para mim, alguns valores e algumas crenças não mudam nunca, né? Eu falo um pouco da minha carreira, muito rapidamente às vezes, né, que eu saí de office boy a VP em 15 anos, né? Só tinha o presidente além de mim. E como é que foi essa carreira? Mas é muito em cima do que você falou. Lógico que, paralelamente, eu fui estudar, eu fiquei 20 anos em banco de faculdade, fazendo especialização, mas o que mais impactou na minha carreira não foi isso, foi o comprometimento e a disponibilidade. As pessoas hoje têm que ser disponíveis e comprometidas, principalmente. Porque você exigir é uma coisa, agora fazer parte é outra. Hoje você chega, contrata um jovem até talentoso, justamente o que você disse, tem talento, né? E em 1 ano, 2 anos, ele já quer sentar na janela e ser diretor, né? Querer tudo bem, eu já falo muito isso, mas não há experiência, não há estrada para contribuir de maneira significativa para o projeto, mas não que não tenha isso, né? Você não precisa esperar 15 anos, como eu esperei, para chegar na cadeira de ser um diretor relevante para a estratégia. Mas comprometimento e disponibilidade, que é a transpiração que você fala, né? Que é me envolver, é suar a camisa, é pôr aquela camisa como se ela fosse uma segunda pele mesmo, né? É quando o telefone toca, seja do faxineiro ao diretor da empresa e é um cliente, eu trato como se fosse a joia mais rara que eu tenho, e é a joia mais rara que nós temos na empresa, que é o cliente. Fazer essa cultura funcionar depende muito do meu compromisso dentro do projeto. E, para mim, o sucesso está diretamente relacionado ao quanto que eu me envolvo naquilo que eu me disponho a fazer. Não é isso? A gente não pode garantir que esse colaborador vai se aposentar na empresa, mas enquanto ele estiver no time, ele tem que dar o máximo, né? Sim. E a empresa, em contrapartida, tem que oferecer a melhor condição para ele. Porque a gente sabe que é difícil hoje. A gente tem na empresa hoje funcionários de 45 anos lá, né? Hoje é difícil isso. Hoje a coisa é muito mais dinâmica, né? Mas enquanto o funcionário estiver lá durante 3, 4, 5, 10 anos, que ele se dedique, que ele, né, empreste o melhor do que ele puder para a empresa. E ele ganha com isso também. Quer dizer, né, é um mercado que está aberto para ele aí. Então, essa gestão
Eu estava lendo outro dia uma entrevista do Nizam Guanais, que ele fala o seguinte: no século XX as coisas demoravam um século, hoje é ciclo. É ciclo, né? Você vê antigamente, 20 anos atrás, aí veio o celular, aquela demora, tudo é demorar. Hoje é ciclo. É um pulo, né? Piscou o olho e já mudou, né, Walter? E a gente, como gestor, a gente erra muito, né, Evandro? Sem dúvida. E tem que ter essa humildade de saber a experiência de 50 anos, a empresa 77, nada disso. Pô. É dinâmico. Os conceitos mudam, paradigmas são quebrados. Se você não tiver essa humildade, né, de aprender com os mais novos, com os de fora, e achar que você, porque tem experiência é relativa, né? Você adquiriu aquilo ali, mas até um determinado, até a página 2. Dali para frente são aprendizados novos, são conceitos novos. Se você não tiver aberto a isso, falar, não, a gente tem 76, não precisamos da consultoria, não. Eu tenho hoje um filho direto lá na mas os conceitos não, sempre foi feito assim. Que sempre foi feito assim. Isso de sempre foi feito assim hoje, né? Não é quebrar paradigma, não. Tem aquela frase lá, se o mercado externo, se o ambiente externo agir mais rápido que as suas mudanças internas, está fadado um insucesso. Você ficou para trás. Ficou para trás. Você até comenta um fato legal, que é a questão de nós, como gestores, cometemos erros. Uhum. Né? Você acredita no ambiente que erre rápido e aprenda rápido? Eu falo muito isso. O ambiente de aprendizado, as pessoas precisam se jogar, elas precisam arriscar, elas precisam empreender, elas precisam inovar dentro das áreas, né? A inovação, ela não tem que ser uma concepção só do plano estratégico da empresa, onde ela abre uma caixa de novos negócios e começa a discutir novos produtos, novas soluções, novos caminhos para a operação. A inovação está dentro da célula de negócio de cada funcionário, sem dúvida, né? Sem dúvida. E você entende que o ambiente, criar um ambiente de confiança, no meu entendimento, o ambiente de confiança é aquele onde eu posso arriscar, que eu tenho um líder que vai me dar o apoio desde que eu esteja focado em acertar. Eu sempre digo assim, cara, se você está compromissado com o resultado, se você está olhando o projeto, eu vou morrer abraçado com você. Agora, por negligência, por falta de comprometimento e atitude, aí não, o problema é você. Erros bem intencionados, a gente até convive com eles, né? Agora, negligência, isso que você falou, né? Realmente, isso hoje não comporta, não tem espaço para isso. Mas você acredita nesse ambiente onde incentivar as pessoas a se jogar? E a gente tem que investir nisso, mesmo que a gente não consiga a nota 10. Você tem que buscar a nota 10 para conseguir uma nota 8, que tá bom, não é? Então você investe, você treina, você erra, corrige. Eu acho que dentro de um ambiente de transparência, né? Eu acho que é fundamental isso, a equipe sentir confiança. Eu acho que isso é um dos pontos fundamentais nisso, né? E ter abertura até de comentar as dores, os incômodos, né? Isso eu acho que qualquer ambiente, a família, né? É um ambiente de confiança. Tem que falar, eu acho que tem que falar, tem que ter essa abertura. A gente percebe às vezes que as pessoas se guardam ali, se preservam, e quando o problema vem à tona, às vezes é irreversível, né? E às vezes quando você detecta o problema no início, é fácil, a correção é muito mais fácil. Isso em qualquer ambiente, eu acho, familiar, empresarial, a gente tem que estar monitorando isso. E se a gente errou, vamos corrigir aquilo, vão errar erro novo. Aquilo ali não vão errar de novo, não. Ok, né? Ou seja, aprenda rápido e erre rápido. Exatamente, né? Isso que você falou. Né? E nesse caminho, Walter, eu acho que um dos desenvolvimentos importantes, quando há um erro, há uma falha, ou quando você quer que um determinado colaborador melhore o seu comportamento, enfim. O feedback é importante, Walter. Fundamental. Você entende que o feedback é uma alavanca de desenvolvimento das pessoas? Eu acho que é uma ferramenta fundamental. Às vezes a gente tem até um pouco de dificuldade. Perfeito. Uma certa resistência, tem um certo comodismo. Perfeito. Né, de chamar o funcionário e falar que é desgastante para a gente que está falando, para ele que está ouvindo. E você vai, às vezes, convivendo com aquilo. Mas, às vezes, um feedback bem feito, né, dentro do princípio de honestidade, transparência, você consegue até virar o jogo, mudar um funcionário desmotivado. Você já fez muito isso, né, Walter? Já aconteceu muito, cara. Você mesmo já nos ajudou muito nisso lá, né? Você consegue, às vezes, virar isso. E tem que ser de a cultura da empresa. A minha geração não tem muito essa cultura, não existia muito isso. Né? Se você percebia alguma coisa, você falava na hora. Era pouco diálogo, muita exposição. Isso, né? Tinha essa cultura até de chamar atenção na frente de todo mundo. Eu vivi isso. Era natural. Né? E todo mundo encarava com naturalidade aquilo ali, porque era da época.
Hoje você não pode fazer um negócio desse, né? Eu acho que você tocou num ponto, né, de exposição das pessoas. Isso tem muito a ver com até a estrutura de cultura da operação, né? Tipo, a Estojos Balde hoje ela tem uma cultura às quais você cria uma identidade, né? Aqui não se faz esse tipo de coisa ou se faz esse tipo de coisa, porque cultura é isso, né? E o plano estratégico da empresa, onde ela define lá as diretrizes, onde ela define quais os valores ela acredita, enfim. Essa cultura organizacional, ela ajuda a empresa a ter sucesso, Walter, no seu entendimento? Trabalhar essa cultura no dia a dia, exigir que essa cultura seja feita por todos ali. Como é que você consegue, no dia a dia, pulverizar essa cultura? No seu papel de CEO hoje, né? Eu sei que você fica muito ali pilotando as coisas no sentido de garantir que algumas estruturas do negócio nunca se percam. Existe uma preocupação constante disso. Mas não só olhando área comercial, área de financeiro, olhando todos os aspectos, inclusive a parte de criação de cultura. Como é que você consegue, o que você acha que é importante o empresário investir para esse aspecto cultural, para conseguir criar esse ambiente que você criou? É um grande desafio, né, Vamos? Constante, inclusive. Direto, né? Todo dia muda. Agora, é isso que a gente está voltando lá no início. Sem equipe, né? Não adianta. Se você for implantar um programa de qualidade, né? Se você, né, diretor, apostar naquilo ali, mas se não tiver uma equipe por trás, envolvida, imbuída, comprando a ideia que aquilo é importante para a empresa, você não consegue fazer nada. Não consegue. A chance de sucesso é imensa, né? Então, tudo, aquele planejamento estratégico que a gente fez, tinha 25 pessoas envolvidas ali, cada um tem que cuidar do seu quintalzinho. 10% da população total para contribuir com todo mundo. Tem que comprar, tem que cobrar, né? Tem que cobrar resultado. Porque se não sair, vocês como consultores, a gente lá com os diretores, e ficar só na mão da gente, a chance de não dar certo é imensa. Né? Cada um tem, isso aí é o tal do vestir a camisa. E até cobrar da gente. Eu acho que o funcionário tem essa obrigação de chegar perto da gente e falar, vocês estão, a diretoria está errando nisso, está se omitindo nisso, não está nos apoiando como a gente deveria. Né? Mas a partir do momento que existe que não é fácil, e nem sempre a gente consegue isso, né, um ambiente de transparência, de profissionalismo, as chances aumentam muito. Né? Você vê, a gente está fazendo planejamento para 3, 4 anos. Tem cada um da sua área tem o seu deverzinho de casa. Então, só vai dar certo se cada um fizer seu dever. Lá na frente, todos nós vamos escolher isso. Né? Agora, se virar uma coxa de retalho, cada um não faz, tem que cobrar. É muito difícil. Né? Então, aí que eu acho que está um grande mérito da liderança, né? E das equipes, escolher bem as pessoas. Né? Então, ou seja, no seu entendimento, um dos pilares importantes para a estratégia, para o plano de negócio funcionar é ter um bom time, ter uma liderança atuante. Né? Eu sempre costumo recomendar, se você vai olhar para o seu time, o nível tático tem que rodar. Porque a empresa é dividida em nível estratégico, nível tático e nível operacional. Se o nível tático não roda, é a mesma coisa num carro com embreagem ruim. Você pisa e ele não vai, ele patina. Eu tenho percebido que muitas organizações estão chegando no ponto que ela começou a patinar, porque ela não trabalhou formar esse time que você fala. Que não é fácil formar. Que não é fácil. Porque às vezes pessoas no percurso saem. Né? Saem, você perde pessoas boas. Né? E eu tenho falado muito disso. Às vezes você perde pessoas boas porque você não tem uma estratégia, ou digamos, vamos até simplificar, você não tem uma política de gestão de gente. Né? Você não provém a formação de novos líderes. Você não trabalha aquelas pessoas que estão vindo na organização e que precisam de mais capacitação técnica e você não desafia, você deixa aquilo encostado e não trabalha dentro disso. E outra coisa, né, Evandro? A gente, que é uma empresa de porte médio, a gente sofre concorrência de empresas grandes. Sim. Né? Até em termos salariais. Né? Às vezes você tem o seu teto ali dentro da nossa realidade e profissionais capacitados, de qualidade, eles são assediados. Sim. Eu acho que você deve ter isso na sua empresa. Opa, e a gente todas. tem isso na nossa. Às vezes você não consegue reter, às vezes você fez até o dever de casa direitinho, a pessoa está comprometida, está envolvida, mas é questão de salário. É questão de salário e o mercado é aberto, né? O mercado é cruel e é competitivo. E você acha que é só salário, Walter? Que as pessoas olham? Às vezes é. Eu acho que não há uma regra, né? Mas às vezes é salário. Porque às vezes a pessoa está lá envolvida, comprometida, mas às vezes faz uma oferta lá de benefícios de 30% a mais, 40%, ela faz a conta, vai lá, sai lamentando, mas sai.
Entendi. Lamenta, agradece pelo aprendizado que ela teve, vai continuar uma pessoa de relacionamento com a gente, eventualmente volta até lá para tomar um cafezinho, mas vai. Aí é business, né? Aí tem hora que não dá, né, Walter? Mas jeito, no geral, olhando o dia a dia, se a empresa tem algumas políticas bem definidas, sem dúvida, né, ela tem... E isso são problemas pontuais. Sim, você consegue reter a grande maioria. A grande maioria, né? Porque 100% não vai ser, né, Walter? Mas se a gente conseguir, numa média, manter ali um time... Por isso tem que investir, né? Tem que investir. Trabalho de formiguinha ali, é do dia a dia, né? Investir tempo, recurso. Tem que ter paciência, aí tem a consultoria, né? E aí que você falou, errar, você corrigir rápido, se errar, pede desculpa. Pedir desculpa. Sim, humildade, né? Valores e crenças que... Aquela frasezinha que a gente tem antiga lá, que não tão antiga, mas que está, né, estampada em toda a fábrica. Sonhamos, acreditamos e aprendemos continuamente. Se você deixar de sonhar, né? Deixar de acreditar e deixar de aprender, ter a humildade, saber que você está sempre aprendendo, né? De ouvir as pessoas, né? De ouvir, até isso. É difícil, às vezes, você encontrar uma pessoa que te ouça. Você ouvir seu funcionário, né? Tem que ter uma paciência, ter essa humildade de ver o que quer falar, que de repente disso aí sai uma boa ideia, né? Sai uma estratégia nova, né? Bom, eu acho que agora a gente tem que falar um pouquinho de futuro, né, Walter? Falando um pouco de futuro, a gente tem percebido que muitas mudanças têm afetado os negócios, o mercado consolidando em algumas operações, o cliente mudando o comportamento, a gente tem que estar conectado na mudança de comportamento de consumidor a todo momento. Ser um exemplo disso, porque você lidera a pasta comercial, então você está sempre conectado ali. A tecnologia tem mudado muito a vida das empresas, né? A sua empresa, por exemplo, é muito impactada por tecnologia. Você acabou de sair de uma reimplantação de um RP importante, então agora vem a tal da inteligência artificial que vai mudar tudo aí, né? A própria marketing digital mudando tudo. Qual a importância do empresário, Walter, ter um olhar aberto para as novas tecnologias, sabe? Porque eu acho que tem que ouvir um pouco disso. Apesar disso ser até um pouco redundante, porque assim, no mercado, na era da informação, na era da tecnologia, acho que ir contra a tecnologia hoje é ir contra o próprio business, né? Eu, por exemplo, não entendo negócios que, com visão de futuro, né, na sua grande maioria, que vão ter sustentabilidade sem embarcar na tecnologia. Seja ela em plataformas digitais, seja ela em inteligência artificial. A gente tem visto aí uma evolução muito grande a cada dia, né? ChatGPT está aí como exemplo para dizer para a gente, poxa, as máquinas aprendem com o que a gente coloca dentro delas. Como é que a tecnologia vai impactar, no seu entendimento, a vida dos negócios, Walter? Eu acho que hoje, Walter, não é questão de luxo isso não. Falar, eu vou investir em tecnologia porque eu quero ter empresa antenada, o que existe. Não, hoje é questão de sobrevivência, né? Perfeito. É sobrevivência. É o que eu acredito também. Antigamente, quando lançaram aqueles programas de qualidade, a ISO, você dava para conviver sem isso. Sim. Dava. Tinha uma empresa muito boa, que né, a ISO, uns faziam, as grandes empresas exigiam que tivesse essa certificação, as pequenas e médias empresas podiam conviver sem isso, né? E sobreviviam. Hoje, quem não estiver atento a essas novas tecnologias, inteligência artificial, a chance de sobreviver e crescer é muito pequena, né? Porque o mercado é cruel, né? A concorrência é agressiva. Então, aí entra a equipe, né, Evandro? A gente que é de uma outra geração, se não tiver uma equipe nova... Quem converse com essas novas tecnologias, né? E você tem que estar aberto para isso, para dar linha para essa equipe. Sem dúvida. Se você começar a ter resistência, não, isso não é o caminho, né? E achar que não, tem que ser feito do jeito que sempre foi, eu acho que mesmo a gente, né, com os gestores que tem uma certa dificuldade nisso, é a equipe nova. Olha, aqui nós estamos aqui numa sala aqui de equipe nova. Sim. Né? Quer dizer, então é isso. Equipe jovem, mas entrega muito, né, Walter? Entrega muito. Capazes, competentes, né, com visão de futuro, que estão agregando. Eu acho que na empresa a gente tem que ter isso. Né? Até fazendo um paralelo aí, Walter, você falou, né, da equipe jovem, eu lido muito bem com todas as gerações, né? Tenho uma equipe muito jovem, tenho clientes jovens, mas tenho clientes sêniores da mesma geração que eu, ou até gerações anteriores, e a gente consegue passear, né, fluir nesses ambientes,
Porque, primeiro, eu gosto muito de gente, né? Assim, não tem jeito. Para você assessorar empresas e pessoas, se você não gostar de gente, vai fazer outra coisa, né? Eu venho de RH, né? Então, 15 anos eu liderei uma pasta importante. Então, assim, eu vi coisas acontecerem ao longo da carreira. Isso aqui eu não faço mais, agora eu tenho que fazer assim. Você vai aprendendo. Então, nesse caminho de aceitar novas tecnologias e novos projetos com uma geração de profissionais diferentes, ter a abertura de ouvir, de aceitar a inovação até das pessoas que chegam sem ter muita experiência, propondo para a gente caminhos que são estranhos, a gente tem que ter essa abertura, né, Walter? Sem dúvida. Porque a gente não conhece. Aí a gente, mas acabou de... Porque hoje essa geração ela vai lá, entra dentro da problemática ali da situação, estuda aquilo e aprende numa velocidade muito mais rápida do que a nossa geração poderia fazer. E eu acho que a gente tem que acreditar nisso, né? Você vai fazer ali, não é com um lado ou com o outro, vai montar um time ali relevante e vai investir naquelas ideias, vai investir nessa inovação que a gente fala. Porque assim, o ponto que eu quero chegar é o seguinte, muitos empresários sempre dizem que estão abertos à inovação, mas no dia a dia existe ainda muita dificuldade de ouvir essa geração mais jovem, Walter. Você acha que tem essa dificuldade? Evandro, eu falo por nós lá, que você está com a gente lá. Eu acho que a gente não tem essa resistência na fábrica, né? 2 filhos lá, você, jovens, equipe não, Matheus não está mais lá, mas foi muito importante em um determinado momento. Hoje não está mais. E trouxe muito método novo para a operação que não existia e que você prontamente acreditou. Foi muito importante. Hoje está o Hugo lá e você vê a quantidade de inovação que traz no dia a dia. De desafio, de investimento em maquinário, buscando processos novos. E você sempre é aberto a ouvir sobre isso, né, Walter? Né? Porque, inclusive, às vezes é alguma coisa que a gente nem domina. Sim. Né? Então, traz a ideia, a gente vai reunir com a ajuda dos consultores, de funcionários, e vão avaliar. Eu acho que tudo tem que ser avaliado. Às vezes a ideia não é das melhores, mas às vezes é uma ideia brilhante. Sim. E se a gente não der atenção, a gente perde essas oportunidades. Né? Então, eu acho que é isso. A gente tem que estar aberto mesmo, né? E dar essa segurança à equipe nova de trazer os problemas. Dar essa retaguarda. Né? Estamos juntos. Algum projeto não deu certo, faz parte. Mas isso tem que ser colocado à mesa, né? Do que simplesmente negar, e sempre foi feito assim. Eu acho que isso é um dos grandes problemas de uma empresa antiga, familiar, que lá num determinado momento teve um sucesso, depois deixou de ter por uma série de coisas, e tem que estar sempre aberto. Isso eu acho que é fundamental, essa abertura e essa humildade, né? E isso, logicamente, é um dos fatores. Logicamente, a gente tem que buscar melhoria contínua, atento ao mercado externo, tendências. Né? Nada acontece sozinho, né, Evandro? A gente são várias frentes que a gente tem que ir buscando. Traz um benefício de uma ação e o conjunto da obra que contribui para o sucesso, né? Então, eu penso dessa forma, né? Perfeito, Walter. Eu acho que essa abertura para ouvir não só o funcionário, como a própria sucessão, né, no caso dos seus filhos, jovens, que têm muitas ideias na cabeça, e se você não provém um ambiente que ele possa colocar essas ideias em estudo, em avaliação, né? O que eu acho importante é assim, muitas das vezes, muitos colegas empresários falam que tem abertura para ouvir, mas quando você vai para a prática, não é bem assim. E você vê a sua equipe, né, Evandro? Você não tem filhos com você diretamente na operação, mas você tem uma equipe nova. Sim, muito jovem. Né? Que essa equipe faz o papel da outra geração. Sem dúvida. Ela te impulsiona. Né? São meninos novos. Ela me desafia. Ela me desafia. Né? Ontem mesmo eu tive um fator inovador, chegou um funcionário para mim e tipo, ele redesenhou o nosso sistema de apontamento e atendimento de cliente, falou, olha, eu vou fazer essa integração, eu só sei que o cara pensou num projeto, integrou ele todo e aí ganhamos tempo. A preocupação dele, eu preciso de ter mais tempo para atender mais cliente. Poxa, aquilo para mim foi o ouro do dia. E ele, olha só, Walter, interessante, eu preciso falar com você 10 minutos, Evandro.
poxa, eu com a minha agenda enrolada e no sal. Nesse momento, às vezes, você perde, não dá ouvido a um colaborador que está ali com uma ideia fantástica e essa ideia vai minando, ele vai desistindo caso você não dê ouvido àquilo. Aí eu dei ouvido àquilo e eu falei, graças a Deus que eu ouvi, porque a ideia era muito boa. E num segundo momento ele nem leva mais a ideia para você. Se você não deu atenção... Sem dúvida. Então, ele se desmotiva, fala, eu fui falar com o Evandro não me escutou, e aí na segunda ele já pensa em te levar e você vai perdendo esse capital, esse potencial. Não é? Sem dúvida, para mim hoje, uma das principais... Já é assim há algum tempo, acho que hoje está ficando mais evidente, né? Pode vir máquina, pode vir novas tecnologias. Você precisa ter um bom material humano, mas isso é um desafio. Para mim, hoje, a capacidade de desenvolver relações, de liderar, de ser seguido, como você é, né? Eu sou um dos que te segue pelo seu exemplo. Essa capacidade de conseguir ser um líder que as pessoas querem trabalhar com você, não só em prol só do dinheiro, não é porque você é um executivo de sucesso, mas porque você é uma pessoa que escuta, porque você é uma pessoa aberta ao desenvolvimento, porque você é uma pessoa que dá feedback, porque você é uma pessoa que ouve, que né? erra, que ouve erra, e que erra, é um ser humano, e que principalmente por isso, né, Walter? Porque eu não vou tomar as melhores decisões sempre. Né? Você está aqui para me ajudar, inclusive, né? Às vezes essa troca. A gente não pode ter essa pretensão. Aí que entra do lado da humildade. Humildade, né? sempre. Se você não tem confiança, não sabe, recorra a quem sabe. Perfeito, né? perfeito. Recorra a um consultor amigo, recorra a um filho ou um funcionário. Perfeito. Esse aprendizado é constante. Eu acho que a partir do momento que você entrar na zona de conforto, acha que sabe tudo, né? Aí é só regredir, né? O mercado te engole mesmo. E tem essa dificuldade, você que tem muitos colegas empresários, Walter, você percebe que tem a dificuldade de ter um ouvido mais aberto? Evandro, ou isso é mais aberto aqui hoje? Você vê o seguinte, voltando ao assunto da pandemia, né? Todo mundo passou por isso. Sim, todo mundo. Sim. Você vê que alguns segmentos, né, sobreviveram. Restaurante, por exemplo. Né? Bom, tem segmentos que realmente as atividades zeraram, acabaram. Mas alguns restaurantes que logo foram ágeis, entraram no delivery, conseguiram sobreviver. Os que demoraram, que acharam que não era o momento, perderam o time. E você vê o seguinte, que isso é uma decisão estratégica, decisão de equipe. Né? Então, às vezes, o mesmo problema está instalado no mesmo segmento e, às vezes, a proatividade, um trabalho de equipe, né? De estarem todos olhando na mesma direção, contribuem para que o problema seja minorado. Né? Isso a gente teve exemplos e mais exemplos aí de proatividade, de agilidade, e que fizeram as empresas sobreviverem. Né? O Walter, você tem um exemplo fantástico quanto a isso, que uma indústria de materiais para joia virou uma fábrica de máscara em 30 dias. Né? Na pandemia, né? Então, assim, foi um exemplo fantástico. E assim, eu lembro perfeitamente, reunimos o time, né? O Hugo, você, todo mundo ali envolvido, o time de liderança, o gerente, cara, o que nós vamos fazer? Dali nasceu uma ideia, e dali eu saí com alguma ideia, eu já busquei um contato aqui, o Hugo fez outra coisa ali, de repente a empresa estava faturando mais de 1 milhão com máscara. Equipe, time. Né? E time entrosado, time alinhado. E todos, né? Isso que eu falo, todos puxando para o mesmo lado, olhando numa mesma direção. Perfeito. Quer ver que a gente conseguiu, eu acho que tem bênçãos divinas nisso aí, né, que contribuíram, só pode ser que a gente conseguiu migrar de um produto que a gente não fabricava, né, em questão de dias. A gente começou, numa época que as massas estavam começando, nos deu uma sobrevida, a gente não demitiu, com todas as dificuldades a gente conseguiu superar. Um produto que a gente não tinha expertise, a gente não tinha máquina de costura, mas em função da demanda a gente foi terceirizando. Então isso aí cada vez mais comprova como é importante uma equipe comprometida. A gente sozinho não teria essa ideia, você participou, os meninos participaram, alguns funcionários participaram. Eles viram a necessidade de sobrevivência. Né? O envolvimento era muito grande, porque era questão de fazer ou não fazer, ou
Eu lembro, inclusive, que o televendas que ligava para joalherias tinha que ligar agora para N distribuidoras, para N tipo de cliente, para vender máscara. E nós conseguimos pivotar isso na cabeça das pessoas, mas ali eu concordo contigo. Tinha um time, que aí, Walter, é justamente o tema principal de hoje, né? Que a gente está batendo esse papo. Você citou, tinham pessoas olhando na mesma direção, né? O empresário conseguir montar um time que olhe na mesma direção é um dos principais diferenciais competitivos que eu vejo hoje no mercado. Desafio, né? É um desafio diário. Mas é uma competência, Walter, que se eu não tenho, eu preciso desenvolver. Exatamente. Porque se eu não tenho e não quero desenvolver, eu vou colocar alguém que tenha para fazer isso. Né? Faz sentido isso, Walter? Total, né? Porque você não precisa saber, você nem tem a obrigação de entender de tudo. Né? A gente vê hoje um time de futebol profissional, né? Tem um técnico, tem um fisioterapeuta, tem um que faz análise de desempenho. Não tem jeito. É toda uma estrutura. Uma estrutura por trás daquele... E todas importantes para o sucesso final. É um time. E o time de futebol, o time de esporte, esse conceito de time tem que ser levado para dentro de uma empresa. Sim. Cada um na sua área, cada um no seu departamento. E qual que é o sentido principal? A vitória, né? Então, né? A direção é essa. E a gente vê que os principais líderes no segmento de futebol, por exemplo, geralmente os que têm mais resultados é aquele que trabalha melhor o material humano, não é, Walter? Nós estamos tendo exemplo agora, a gente que gosta de futebol, nós estamos tendo exemplo agora do Flamengo recentemente, né? Ou seja, a falta de capacidade de liderar, de ter aquela relação aberta, das pessoas querem comprar o projeto. Compromete o clima, não é que os jogadores vão querer deixar de ganhar, não, né? Eles vão querer ganhar ainda, vão querer, mas dá diferença no clima, no ambiente de vestiário, e é o ambiente de empresa, é o ambiente de uma reunião, a motivação, uma ideia nova, uma dedicação, o plus, às vezes não tem o plus. E a gente precisa, às vezes, desse plus para fazer a diferença, né? Eu acho que em qualquer área, qualquer segmento, né? Perfeito. Eu acho que a gente conviver com o básico hoje é pensar pequeno, né? Hoje não dá, você tem que ampliar. Então, ou seja, uma das principais coisas que o empresário precisa entender, né? Trabalhar com gente é uma competência indispensável para qualquer líder, né? E a gente ser 10 é impossível. A gente não é 10 em nada, né? Como profissional, nada, né? Como pai, mas a gente tem que buscar ser um 10, um 9, se conseguir um 7, 8 ali, a gente está acima da média. Agora, se você nivelar por baixo, porque se você quiser ser um profissional 7, um pai 7, um amigo, você não vai ser, você vai ser o 5, 4. Então a gente tem que tentar o máximo para conseguir, né, pelo menos uma pontuação que te mantenha vivo, te mantenha competitivo. Isso eu acho que em qualquer segmento, qualquer área, né, é abrangente, é isso como vida, né? Tem que buscar o máximo para conseguir. E isso não é fácil, né? Dedicação. Aprendizado. Você tem que aprender coisas novas o tempo todo. Humildade. Né? E a gente vai aprendendo dia após dia. Né? E, Walter, depois que você tem um bom projeto, que você consegue pelo menos ter um time que, na média, está bem construído, né? Você desdobra o projeto, né, no dia a dia. Como é que a gente consegue garantir, acompanhar essas entregas no dia a dia, né? A gente tem alguns eventos que, por exemplo, definir indicadores, definir metas, né? Mas o monitoramento é importante, né, Walter? Porque não adianta só você definir para onde vai, né? Você tem que monitorar aquilo no dia a dia, constantemente, através de eventos e rituais, onde nesses eventos e nesses rituais você acaba capacitando a equipe, né? Vê se faz sentido. Por exemplo, você acabou de, há 3 meses atrás, criar um ambiente de colocar 25 líderes numa sala e discutir o plano estratégico da operação para 3, 5 anos. Então, você perguntou para eles, para onde nós vamos, né? Então, assim, essa questão de dividir a decisão do projeto, Walter, você já faz isso, né? Então, não preciso dizer se você entende que isso é importante, você entende. Mas você entende que isso traz resultado para a operação na vida prática? Você acha que o empresário deveria dividir mais a estratégia dele com as principais lideranças? E não é só a questão da humildade, não é a questão de ouvir, não. Porque quando você está dividindo, você está querendo absorver alguma coisa boa para o projeto, né? Então, assim,
esses rituais de monitoramento da equipe, né, eles são realmente importantes e fundamentais para o resultado vir, Walter? Ô, Evandro, você vê o seguinte, eu não vou falar que nós perdemos tempo, não. Nós investimos nosso tempo em 2 dias. 2 dias. O planejamento foi feito com 25 pessoas presentes. Houve um consenso ali. Grupos de trabalho, não foi uma decisão da diretoria, não veio de cima para baixo, né? As pessoas de todos os níveis opinaram, participaram. Então, aquilo ali é uma decisão nossa. Vocês, consultores, coordenaram, ajudaram a gente a opinar, mas saímos dali com uma decisão tomada. Quer dizer que, então, o sucesso passa por todos nós. Diferentemente de você chegar num planejamento, criar uma regra e mandar que os funcionários obedeçam. Não foi isso, né? Foi construído em conjunto. Exatamente. Então, parte-se do princípio que todos são responsáveis pelo sucesso. Cada um na sua área, né? Cada um opinou, cada um decidiu, e a gente chegou. Então é isso, qual que é a nossa missão? Aonde que a gente quer chegar? Qual é a visão? Né? Aí chegamos a esse consenso, logicamente saímos dali. Eu acho que o que a gente tem que esperar que todos se envolvam. Agora, logicamente, passa por um monitoramento. Monitoramento, perfeito. Né? Por mais que eles sejam envolvidos, se não houver um trabalho de coordenação, que aí a participação de vocês é fundamental nisso, para reunir, para cobrar, se os prazos estão sendo cumpridos, a coisa acaba se perdendo, que a rotina absorve, né, Evandro? Perfeito. Né? E eu estou até falando isso porque você mesmo cobrou isso. Né? Você mesmo cobra isso. Como é que vai ser o evento da gente monitorar a estratégia que a gente construiu, né? E por que eu estou provocando esse assunto? Né? É porque eu acho que o empresário hoje ele precisa olhar para esse aspecto. É a mesma coisa do exemplo que você deu do treinador do time de futebol. Eu não preciso executar, mas eu tenho que saber direcionar. Não é? Eu tenho que saber dizer... Direcionamento é uma coisa importante, que é o que você faz muito. Cara, vamos fazer o planejamento estratégico, vamos sair de dentro da empresa, vamos discutir isso, depois vamos desdobrar isso e vamos monitorar. Isso é governança. Né? Porque no fim do dia, como é que eu adquiro sustentabilidade? Né? Sustentabilidade depende de governança. E o que é governança? Eu crio planos, eu desdobro planos e monitoro. Foi exatamente o que você disse. Então, o empresário hoje, no dia a dia, ele sabe fazer a governança. Só que, às vezes, o conceito não encaixa dessa forma. A minha preocupação é olhar um depoimento seu como empresário de que gastar tempo, sentar com o seu time tático, discutir o projeto, criar um mapa estratégico, desdobrar isso no dia a dia e monitorar, isso é um dos segredos do sucesso que trouxe você há quase 80 anos aí de empresa. Gastar, é investir. Investir. A palavra certa seria investir o tempo. Porque você vê o seguinte, no dia a dia, dentro da sua rotina, você prefere, não, às vezes você precisa atacar aquele problema pontual. E quando você vê que é um planejamento há 3, 5 anos, uma coisa subjetiva, que demanda mais investimento, você deixa de lado e vai resolver o problema ali, vai apagar o incêndio do dia a dia. E se você bobear, essa rotina te consome. E a hora que você perceber, você perdeu o foco, e aquilo foi ficando uma bela de uma ideia, um belo de um projeto, se perde por culpa da gente, comodismo, e falta até de monitoramento. Né? Perfeito. O ser humano tem que ser cobrado, isso é natural, a gente tem que se cobrar, né? Tem que cobrar da equipe, a equipe tem que cobrar da gente. Agora, se houver uma acomodação, as coisas vão se perdendo, é aquilo que você falou, o funcionário ia te dar uma ideia, se não ouviu, ele não te dá mais a ideia, não volta na sua sala de novo. Então, né, esse monitoramento eu acho que é um exercício, às vezes é difícil, né? Mas você tem que ter essa disciplina, né? A gente falou, Walter, de coisas, se a gente for juntar, né, dentro de uma estrutura, né, a gente falou de estratégia, a gente falou, você deu depoimento de como que um time, uma liderança é importante para o projeto, como ter humildade e ouvido aberto para ouvir e criar um ambiente de confiança onde as pessoas possam errar, se lançar, inovar, desenvolver e tenham segurança e retaguarda para isso. Também ajudou a Baldi hoje a ter esse time tão entrosado, né, e que gera resultados. Né? A gente acompanha e monitora o resultado, sabe disso. Fizemos isso essa semana, né? Nossas falhas, né? Então, assim, e por último, esses rituais de acompanhamento do negócio, como fazer uma revisão do plano estratégico uma vez por ano, ter reuniões mensais de avaliação dos resultados que nós combinamos no macroplano
E aí é o monitoramento que você disse. E eu entendo que no momento em que você está monitorando, fazendo uma análise crítica de resultado, farol tá verde, cara, passa para frente. Farol tá vermelho? Tá vermelho. E aí? Qual o plano de ação para você resolver essa questão? E naquele momento você desenvolve seu time porque você desafia. E aí, se ele tem dificuldade, você orienta. Então tá, vamos para cá, vamos criar um comitê para resolver esse problema. E no meio da viagem, você pode corrigir Sim, a rota. Né? E é bom que corrija, mas você só corrige se você estiver monitorando. Exatamente. Agora, se você deixar para avaliar no final da estrada, é irreversível. Não dá para corrigir mais. A coisa que o erro já ficou para trás. Sem dúvida. E a gente monitorando ali, é isso na saúde, né? Se você fizer os exames periódicos para saber como é que você está, né? Você, não, o colesterol subiu um pouquinho, então eu vou dar uma controlada nisso aqui, vou voltar com ele ao normal. É isso aí, mano. É monitoramento. Constante. E aí a chance de acerto é muito maior, né? Do que você deixar, relaxar, é a hora que se o problema for detectado, às vezes até é irreversível. Ou se não é irreversível, para consertar é muito mais traumático, mais investimento, né? E mais moroso para você corrigir. E a gente monitorando, você vai corrigindo ali, acerta lá. No momento, né, Walter? No momento. É um desafio, né? Às vezes requer uma disciplina de reunião, que reunião às vezes é cansativo, né? Mas faz parte do processo. Não se consegue nada se não for dessa forma, né? Eu vejo que você provoca muito o time, Walter, para olhar para o futuro, né? Você não gosta muito de olhar retrovisor no sentido de, cara, errei, teve problema, errou, consertou. O que a gente pode fazer para melhorar? Qual que é o próximo passo? Né? Não tem jeito. E eu acho que eu quero até provocar, até para a gente fechar esse primeiro ciclo, o empresário conseguir colocar o time para olhar para o futuro, mas com o aprendizado do passado. Mas, cara, eu quero o plano de ação é para amanhã, o que já passou, né, Walter? Exatamente. Você cobra muito isso no dia a dia, né? Cara, tudo bem, mas e aí, amanhã? Como é que vai ser? Erramos. E agora? O que a gente tem que fazer para melhorar isso, né? A gente brinca lá que 2046 está logo ali, né? 2046 é o nosso centenário. Né? Aí a turma nova que vai fazer a festa lá de centenário. Mas a gente tem que pensar nisso, né? Perfeito. Uma equipe, uma empresa, né, que já atingiu 77 anos, faltam 23 anos para completar. É impossível? Não, os desafios são constantes e imensos. Mas se não tiver uma visão de futuro, né, aprimoramento constante, buscando excelência, né? Hoje o mundo é uma caixinha de fósforo. Antigamente a gente concorria com um fabricante de estojo aqui de Juiz de Fora. O nosso universo era aqui de Juiz de Fora. 2 fábricas aqui de Juiz de Fora, uma fábrica no Sul. Hoje não. Hoje as pessoas... O mundo produz, concorre, né? Uma feira na China com maior facilidade. Então, toda hora na China. Então, toda hora na Europa, em feiras, né, que existe de melhor. Então, o desafio é muito maior. Agora, por outro lado, a gente tem acesso à tecnologia com mais facilidade que não tinha. Então tem um lado bom, um lado ruim e depende da gente. Agora, a diferença é que eu também posso chegar lá no terreiro dos meus concorrentes também, né? Se vem, também pode ir, né? E é isso aí. Ô, Walter, obrigado por esse momento de aprendizado de novo, tá? Pelo depoimento, né? Real, prático do dia a dia que você está trazendo para todo esse empresariado que está nos ouvindo e também para os nossos possíveis colaboradores, né, Walter? Porque uma coisa que eu digo, a nossa empresa tem que ser atrativa para atrair talentos, né? E talvez se as pessoas conhecessem o projeto, né, de maneira mais profunda, elas tenham mais condição de entender, poxa, eu quero trabalhar nessa empresa porque ela tem projeto, ela tem cultura, ela ouve as pessoas, ela cria um ambiente de confiança. Então, para mim, seria interessante participar desse projeto. Porque hoje, no dia a dia, você acaba criando muito mais futuros sócios do que funcionário. Porque o cara é tão amarrado à estratégia, ele está tão ligado ao desenvolvimento, que se a empresa cresce, ele cresce junto, pelo menos é nisso que eu acredito, e eu falo isso muito, e você exercita isso no dia a dia. Eu estou trazendo um exemplo prático de um empresário que exercita muitos conceitos, porque assim, eu ouço muita coisa, essa empresa, Evandro, só existe na Lua, aqui não existe esse tipo de empresa, existe. Existe porque são empresas assessoradas por pessoas que acreditam nisso, né? E talvez este seja o grande desafio do empresário. Se você não consegue criar esse tipo de organização, busque um assessoramento que acredite nisso e tenha a humildade de ouvir, que você usou várias vezes na sua fala, e
internalizar aquilo e realmente ter a intenção de pôr em prática. Porque o que a gente ouve muito dia é muito discurso e pouca execução. As pessoas têm muita iniciativa e pouca acabativa. Isso é um problema hoje para o empresariado em geral, e não só para o empresariado, como para os próprios colaboradores. Você fala muita coisa e executa pouca coisa. Hoje não há espaço para as pessoas que não têm a profundidade e que também não têm a evidência prática de que ela realmente está produzindo. Então, obrigado por esse momento de visão aí. Vocês, né? Pode ter certeza que aprendizado não eu, que estou aprendendo mais um pouco com você sempre. E contando um pouco da nossa trajetória, né? Com muitos erros, né? Acertos, muita dedicação, muito comprometimento. E a busca é essa, é melhoria contínua, admitir que a gente erra mesmo, erra em todos os sentidos, tirar desses erros um aprendizado. A zona de conforto é muito perigosa, né? Porque às vezes você atingiu um estágio em determinadas épocas boas, você está voando lá em céu de brigadeiro, mas você sabe que ele é provisório, né? O sucesso ele é arriscado, e o sucesso às vezes é mais preocupante, porque às vezes no erro você tem uma oportunidade de melhoria. E no sucesso, você faz vista grossa, você relaxa um pouco na gestão, acha que as coisas não vão mudar. E mudam mesmo, né? Então a gente tem que estar sempre com a luzinha amarela acesa ali, em alerta, né? Buscando assessorias boas, pessoas que nos ajudam, tentando formar uma equipe, né? Comprometida, capacitada, pedir as bênçãos divinas, né? Que a gente precisa disso também. E fazendo a nossa parte, e cumprindo a nossa missão. Os desafios não param, não cessam, né? E as próximas gerações vão ter outros desafios. Se falar o que vai acontecer daqui a 10 anos, a gente não sabe, né? Não sabe o que vai acontecer daqui a 10 anos, né? Em termos de tecnologia, se a empresa hoje, como é que ela estará lá. Vamos fazendo dia a dia, né? Sem perder o foco. Olhando para frente, olhando para frente sempre, né? Corrigindo as falhas antigas, e trabalhando, que assim, se Deus quiser, né, com a ajuda de todos, dos amigos, das equipes, a gente vai cumprindo a missão. Agradeço pela oportunidade, né, espero ter, com essa, né, pouca contribuição minha aqui, ter agregado alguma coisa ao que é isso, projeto seu aí. Fantástica contribuição, obrigado por isso. E continue nos ajudando. Opa, estamos juntos, parabéns pelos 80 anos aí de organização. Você faz parte né? deles. Você faz parte dessa história. Obrigado, tá? Walter. Obrigado.